Aula inaugural sobre o tema História e Impacto da Escola Superior de Guerra. Para uso da palavra é o professor doutor e coronel do Exército Brasileiro, Gilberto de Souza Viana, que possui o seguinte currículo resumido. Membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, pós-doutor em História e Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2021-2022, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019, mestre em História da Educação pela Universidade Federal do Paraná, 2001, graduado em História pela UERJ, em 1993, pesquisador associado IESP-UERJ, oficial do quadro Magistério do Exército Brasileiro, História. Foi professor do Colégio Militar de Curitiba e da Fundação Osório. Conferencista e adjunto do Centro de Estudos Estratégicos Cordeiro de Farias, da Escola Superior de Guerra. Foi chefe da Memória Institucional e coordenador da Alumni na Escola Superior de Guerra. Foi membro do Conselho Consultivo e gestor do IBRAM, Ministério da Cultura, 2016. Fundador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Defesa e Segurança Pública. Pesquisa atualmente os seguintes temas: Estado, História Política, História Militar, Segurança Pública, Política de Defesa, Redes Sociais, Redes Criminais, Contra-Insurgência e Estudos de Contra-Terrorismo. Senhor conferencista, a audiência é composta por cerca de 770 discentes, que, de modo presencial e à distância, aguardam com expectativa suas palavras e, a partir do presente momento, estão à sua disposição. Vamos tentar, né, general? Porque, na verdade, esse curso, general, é o que eu mais gosto de ministrar. Por quê? Porque aqui eu encontro esses tipos de talento, esse tipo eu acho cansativo, eu encontro amigas, e amigos de muito tempo, né? E consigo novas amigas. Esse curso é muito maravilhoso. Eu gosto muito de trabalhar nesse curso. Já são 15 anos, 14 anos, né? Desde o antigo banco SESC. E cada vez mais eu tento passar a filosofia da Escola Superior de Guerra. Não como história, aquela história chata, crítica factual, mas a filosofia, porque que ela funciona. Isso que eu gosto de trabalhar. E aí eu gosto de mostrar também a imagem aqui histórica do Pão de Açúcar. Os senhores não sabiam, o Pão de Açúcar era uma ilha. No começo do século XIX, ele era uma ilha. E aqui, esse espaço todo foi feito, a URCA, a escola que ficava nessa região, foi dado por uma empresa desde a semana de 22, centenário da independência, de 1922, a urbanização carioca, a URCA, virou esse território, que é muito legal, porque ele foi planejado para pequenos lotes, os lotes são pequenos, e era para atingir justamente os militares que eram da Fortaleza e que também eram da Academia Militar da Praia Vermelha de 1870. Eram lotes pequenos para a família militar. Hoje são lotes caríssimos, né? Mas naquela época não. Então eu gosto dessa foto por causa disso, essa vista do Corcovado. E como eu falei, o general, eu falei que gosto muito de trabalhar nesse curso. Todo ano, às vezes, o pessoal reclama da Margarida. Poxa, não, esse eu não. Vamos trabalhar, eu gosto. São 14 anos. Vamos falar um pouco da Escola Superior de Guerra. Eles falam que eu fiz história, mas eu fiz filosofia. E aquela em casa, a mamãe mandava estudar para sair de casa. Eu ficava chateando em casa toda hora. Sai daqui! Aí eu fiz filosofia e fiz história. E aí eu acho os símbolos da escola essenciais. A minha tese de doutorado foi sobre a Escola Superior de Guerra. E ganhei nota máxima com louvor. Foi muito legal, publiquei um livro. E aí eu entendi como é que as pessoas pensaram a Escola Superior de Guerra. Mas antes de eu pensar, olha só, a concepção de futuro é apenas uma suposição dele, que procede da recordação daquilo que é passado. E concebemos que haverá algo no futuro na medida em que sabemos que há algo no presente que pode, com poder para produzi-lo. Se nós estamos aqui hoje na Escola Superior de Guerra, é porque caminhamos sobre ombros das pessoas que nos antecederam. Isso é um valor extremamente raro. Então, quando nós estamos agora à frente da escola, dando aula com o general, trabalhando, todos nós, do soldado ao general, todos nós caminhamos sobre o ombro daqueles que nos antecederam. Isso é o grande valor que nós temos que ter nessa instituição. E aí o general falou, e eu ia falar, general, eu spoiler, mas essa frase aí é forte da nossa escola. Nessa casa se estuda o destino do Brasil. Mas por quê? Porque aqui se estuda as estruturas de poder que permitem esse destino. Então, na nossa escola, ela é de guerra, pelo nome, que era o nome na época que se dava no Ministério da Guerra, mas nós estudamos estrutura de poder. Estrutura de poder e como essa estrutura de poder pode funcionar para uma coisa que Platão falou lá no passado.
Estado, no livro A República, para o bem-estar nacional. Então, como eu falei, eu gosto de estar aqui, porque eu estou aqui em pé e a ordem para todos vocês, para passar esse conhecimento para os senhores. E aí, onde é o nível que a escola estuda? Isso eu coloco em qualquer palestra que eu faça aqui. Nós pensamos a grande estratégia da nação. Nós não pensamos no engajamento militar imediato. Nós não pensamos questões táticas de movimentos de tropa. Nós pensamos uma coisa maior, que é a grande estratégia. Sabe por quê? Porque os governos vão mudar. O Império mudou para a República e mudou vários governos. Eu mesmo já vi vários presidentes americanos, russos, mas os governos mudam, mas o Estado tem que continuar. Então, para que nós conseguimos um bem-estar social, conseguimos o bem comum, nós temos que pensar em política de Estado, que ultrapasse o governo. Essa é a minha ideia, eu acho que é a ideia que deve vigorar, porque senão todo mundo que muda o governo vai mudar também a forma de pensar, seja em qualquer nível, municipal, estadual, e aí a gente não cresce. E eu vou falar do referencial teórico, sempre gosto de trabalhar. Aí, eu estou escrevendo um livro, um artigo, com o Coronel Risati, que vai vir para a nossa escola finalmente. Risati veio me acompanhando durante muito tempo. Ele me substituiu para a Universidade de Curitiba, depois ele veio para aqui, para a ESG, depois ele foi para o IME, voltou e está voltando para a ESG. É um intelectual muito bom, meu amigo. Muito tempo. E eu dei essa palestra, Geraldo, lá na abertura do ano cultural do DPH-SEX. Essa palestra eu fiz lá. E aí, esse conceito, National Brand, a marca da nação. E aí, é interessantíssimo, porque se encaixa muito na Escola Superior de Guerra. Porque a nossa escola, ela é, na verdade, ela é uma marca da nação brasileira. Se eu procurar Darcy Ribeiro, se eu procurar Fernando Henrique, Florestan Fernandes, se eu procurar os grandes intelectuais, Lacerda, eles falam da Escola Superior de Guerra. Porque ela teve influência na nação. Ela não é simplesmente uma escola, como nós podemos pensar, que forma aluno e vai embora. É uma escola que ela tem efetivamente uma marca da nação. E ela tem a marca dela como história da nação. Se a gente não pensar esse conceito, a gente não entende nem o projeto cultural do DSEX, a gente não entende o projeto cultural do DPH-SEX. Esse conceito é essencial para se pensar os projetos culturais que a gente tem, mas é essencial para a gente pensar a nação. Um exemplo claro, o Cristo Redentor é uma marca da nação brasileira, não concordo? E como ele é tão forte que um dia eu fui em Francisco Beltrão, lá no interior do Paraná, entrei numa rua assim, quando eu virei à esquerda, tinha um Cristo Redentor ali. Tem Cristo Redentor espalhado pelo Brasil inteiro, porque nós estamos multiplicando a marca da nação. E a Sorbonne é a marca da nação da França, não é? A Universidade de Coimbra é a marca da nação de Portugal. A ESG, que ele chamava Sorbonne brasileira, é uma marca da nação do Brasil. Então, ela é muito mais do que uma escola. Ela virou uma marca nacional. Por isso que esse conceito, esse sociólogo, Simon Alcott, ele é, na verdade, o dono desse conceito. E tem vários e várias pessoas que começaram a trabalhar esse conceito. Estou escrevendo esse artigo com o Coronel Risati, é muito legal, porque a marca deve refletir a realidade da nação. Tem uma coisa também. As marcas das nações, quando elas estão em decadência, mostra que a própria nação tem decadência. Isso é ruim. Por exemplo, um monumento absurdo, um monumento a Deodoro, ali na Praça Paris, está todo destruído. A patronesa da família militar, que é a mãe de Deodoro, foi roubada, a estátua inteira. Então está mostrando que a nação não tem condições de manter sua marca. Isso é muito ruim. Então, a marca da nação, manter a escola é manter a marca da nação. Isso é meu. Eu vou escrever isso aí, estou terminando. Então, vamos falar do nosso Leviatã, que é o Estado, né? Eu estava falando do Estado. Então, essa escola é a escola de Estado. Então, Thomas Hobbes ele vai pensar num Estado em que as pessoas cedem um pouco da sua liberdade para manter o quê? Para manter a sua segurança. O Estado é isso, Thomas Hobbes é isso. E ele fala, qualquer governo é melhor do que a ausência de governo. Despotismo, pior que seja, preferível ao mal maior da anarquia, da violência civil e generalizada, e do medo permanente da morte violenta. A morte violenta é que fez surgir o Estado. A morte violenta é a estrutura que fez surgir o Estado moderno. Porque as pessoas tinham medo da morte violenta, eu preciso ter segurança. Eu preciso ter defesa. Outro conceitual que surgiu nessa escola é Max Weber.
Max Weber, se eu ficar lendo todo o texto, vou ter que falar mais rápido. Aí o Almirante Lourenço fica falando, ó, Ana fala rápido demais. Não, se eu ler todo o texto, não posso ficar claro, quero trocar ideia. Mas Max Weber vai pensar que o Estado é o detentor da violência. Ele é o detentor da violência. Ele é o detentor da violência legítima. É o detentor legítimo da violência. Pode ter outros bandidos fazendo violência, mas é o Estado que tem que ter ela. Tem que ter o controle da violência militar e policial. Tem um livro essencial, para os senhores puderem ler um dia, é Ciência e Política das Vocações. E ele vai falar isso. Somente quem tem a política como vocação pode lutar o seu mundo e não desmoronar. Nós temos que entender a política, nós temos que entender a política como vocação. Nós temos que entender que o Estado é, na verdade, o quê? O Estado é, na verdade, o garantidor dessa segurança. E nós somos instrumentos dessa segurança, os militares. Outro livro que eu gosto muito, outra pessoa que eu gosto muito, é Michael Mann. Ele vai trabalhar no poder infraestrutural do Estado, em que o Estado, na verdade, ele cria condições, escolas para manter seu poder, para manter sua estrutura. Ele precisa formar as pessoas. O Estado é o formador. O livro dele, gente, vou falar uma coisa. Os franciscanos, eles têm votos de pobreza. É uma ordem maravilhosa, eles são donos da voz. Mas, no entanto, os livros deles são caros pra caramba, né? Nos livros dele eu estou fazendo voto de pobreza. Esse livro é quase R$200. Mas é um livro fantástico, porque ele trabalha o que a gente estuda aqui na ESG. Na verdade, de uma forma mais evoluída, porque ele é um filósofo mais moderno. Ele trabalha as fontes do poder. Ele divide o poder em várias fontes para poder melhor analisá-las. Então, ele analisa ideológica, militar, econômica e política. Muito parecido com o que temos aqui na ESG. Só que ele junta psicossocial com ideológica e política. Ele faz essa junção. É o Henry Model, como eles chamam. Eu uso ele como análise para estudar a sociedade moderna. O volume 1 é muito bom. Alguns livros do que eu vou falar agora, essa coleção tem online, e é a revista de 70 anos, mas tem a revista de 75 também, as pessoas podem baixar. Esse é o Manual de Defesa, a gente fala um pouco da ESP, a gente do Centro de Estudos. Isso eu mesmo fiz, ó. Esse é o livro Cruzeiro Corrente, é meu, sobre a Escola Superior de Guerra. Quando lançou, ele vendeu muito, vendeu mais de 25 mil. E eu, na pura ilusão, assim, escrevi o livro, eu troquei por livro. Em vez de vocês pagarem dinheiro, me paguem por livro cada vez que ele vender. Aí eu ganhei um monte de livro, aí distribuí para todo mundo. Mas ficou legal. Então fala um pouco dessa escola. Vamos voltar um pouco? Isso. Vamos falar dos antecedentes da escola. Não está passando. Senhores, os tenentes, deixa eu contar uma coisa. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder, na década de 30, ele chamou alguns tenentes, que eram jovens, que estavam insatisfeitos com a questão de como era tratada as Forças Armadas, na questão totalmente da falta de recursos para uma guerra moderna, e eles se revoltaram. Coluna Prestes, a Revolta de 22, Pós Copacabana. E esse tenente, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, ele chamou alguns tenentes para fazer parte do governo, para serem interventores, como se fossem governadores locais. Dois deles me interessam bastante. Um deles é Cordeiro de Faria, primeiro comandante dessa escola. E o Cordeiro de Faria, como primeiro comandante dessa escola, algo muito interessante. Ele foi comandante da Polícia de São Paulo, interventor no Rio Grande do Sul. Ele proibiu, e na época da Guerra Fria, e na época, pré-Segunda Guerra Mundial, ele proibiu que se ensinasse somente alemão e somente italiano nas colônias. Porque nas colônias só ensinava alemão, só ensinava italiano para as crianças, não ensinava português. Ele obrigou o uso de português. Isso era um pulso firme num sistema de crítica muito grande de nacionalidade. Então, ele era um grande intelectual, ele participou da Força Expedicionária Brasileira, mas ele aprendeu a ser administrador quando governador do Rio Grande do Sul, interventor do Rio Grande do Sul. Ele aprendeu essa noção de administração. O outro é o Juarez Távora. Ele é administrador do Poder de Faria. Juarez Távora, ele era chamado vice-rei do Norte, porque ele foi governador de todos os estados do antigo Norte brasileiro, que na verdade era o Nordeste de hoje. Acima da Bahia, todos os estados eram chamados Norte, na época da divisão geopolítica de Getúlio Vargas. Ele foi governador de todo aquele território. E ele teve uma administração maior. Ele tinha uma ideia também de rede, porque ele participava de movimentos cristãos. Onde esses movimentos cristãos de liga católica, de movimento católico, ele participava de uma noção de rede. Já é uma noção bem diferente.
Vamos guardar esses dois que tinham uma experiência com interventores. E ele foi ministro da aviação, não da aviação. A aviação era os transportes terrestres daquela época. E ele começou a planejar um tipo de transporte muito semelhante que JK vai aplicar depois. Então, mas esses jovens tenentes, eles eram tenentes, como eles vão assumir o Estado? Então, tem uma sabedoria implícita nele. Eles chamaram pessoas intelectuais das universidades para fazerem parte do seu Estado. Então, Cordeiro de Farias e Juarez Távora chamaram grandes intelectuais da época de geopolítica, geografia, história, mineração, petróleo, para fazer parte do seu Estado. Vamos ver isso posteriormente. Mas guardem isso, que é bem interessante para a gente pensar nessa escola. E aí chega a Segunda Guerra Mundial. Bom, nós participamos da Segunda Guerra Mundial. Nossos navios foram afundados. Nós fomos o primeiro país da América Latina a mandar forças para fora, para lutar na Europa. A Força Expedicionária Brasileira lutou nos campos da Itália, voltou vitoriosa. Fez um marco na formação, na profissionalização do nosso exército também. Mas também ela sofreu uma nova realidade. No dia 6 e 9, os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, estou tendo um novo tipo de guerra. Aquela guerra que era, na verdade, a frente de batalha, que era distante do centro urbano, se tornou uma guerra próxima da população civil, onde pessoas que não são combatentes são atingidos. Esse novo tipo de guerra faz com que eu tenha que chamar e tenha que ter a consciência que essa escola tem. Sempre teve de trazer a população civil para pensar assuntos de defesa. Isso é um tesouro muito grande. Aí vamos ver como é que se construiu isso a partir dessa nova realidade, a guerra nuclear. Bom, iniciamos um período também interessante, que é a Guerra Fria, 1945. Esse período vai fazer com que a escola pense como eu vou preparar a população para esse novo tipo de guerra, que agora não é só militar, mas também ideológica. Bom, aqui tem um tempo e um gole de água, que eu falo rápido demais. Esse é Harry Truman. Ele está no Salão Oval da Casa Branca, falando com César Urbino, chefe do ENPA. E ele foi lá visitar para ver, tem um livro que tem no Amazon muito bom, As Escolas de Guerra Americanas. Ele foi visitar as escolas de guerra americanas. Ao visitar a escola de guerra, ele encontrou duas escolas, a Industrial College e a War College. E aí ele viu como é que era, foi recebido no Salão Oval. O Harry Truman deu todo o apoio para César Urbino, para construir escolas daquele molde aqui no Brasil. Duas escolas. Mas ele voltou e pensou, sim, essa frase eu gosto demais, porque tem muito dessa escola. Muito desse curso. Acho que esse curso carrega muito disso. Por quê? Essa escola é um instituto de fraternidade civil e militar, onde pontifica a razão sobre a influência do coração. Eu faço as coisas, mas eu tenho coração para fazer elas. No seu coração a gente não consegue nada, né? Essa doutrina é interessante. Mas ele vai... Inspiração. Nós temos essas duas inspirações para a escola, mas se tornou, segundo o Cordeiro de Farias, totalmente diferente de todas elas. Por quê? Criada no 20 de agosto de 49, a Escola Superior de Guerra e da outras providências. Essa lei é da Escola Superior de Guerra. Por quê? Porque ele resolveu juntar militares de um grupo e civis de outro. A gente vai entender isso quando vê o símbolo da EST. Já pensou se eu tenho uma reunião só de militares do Exército? Eu vou ter soluções só de militares do Exército. Se eu incluir a aeronáutica, eu vou ter soluções próprias daquela ali. Mas se eu botar uma população onde tem advogado, juiz, pesquisador, mulheres, homens, e faço um trabalho em grupo, com várias colaborações, eu vou ter resultados muito melhores do que só o militar do Exército. Eu vou ampliar. E isso é defesa. Porque talvez o advogado venha contribuir com minha ideia de defesa mais do que os meus colegas que já conheço desde muito tempo. Esse é o grande tesouro. Então, para que fazer uma escola só para a área administrativa, estatal, industrial college, ou uma só para os militares? Não. Se eu misturar elas, eu transformo elas mais ricas. E a gente vai ver pela simbologia. Porque uma coisa que tem nessa escola que ninguém estuda é o nível simbólico dela. Ninguém estuda, não, eu estudei isso aí. Nosso primeiro comandante, e ele vai falar exatamente isso, de todo o seu
escrito, né? Ele tem uma entrevista para Aspásia Camargo, saiu pela Biblioteca, que lançou, e tem também no sebo várias edições. É muito bom a entrevista dele, a parte sobre a Escola Superior de Guerra. Ele vai falar que, quando regressou o César Urbino, ele tomou a decisão de organizar um instituto semelhante. Mas Urbino me afirmou que a escola não partiu dele. Como é que foi escolhido o Rodrigo Faria? Por Geisel, Golbery e Mamed, generais que participaram dessa escola. E nosso propósito é unir profissionais de diferentes áreas e distribuí-los em grupos para o maior proveito de todos. O que pretendíamos com esse procedimento verificar na cultura brasileira a capacidade de adaptação do trabalho do grupo, a partir daí aprimorar o método. A escola tem um método de pesquisa, a época era política. E deixa eu falar uma outra coisa. Se lembra o interventor que chamou pessoas para trabalhar ele como ministro? Chamou intelectuais? Ele está fazendo aqui na escola. Da mesma forma, eu sempre digo, nós somos filhos do Arpolis, admitimos com orgulho essa paternidade, mas não existe nada mais diferente do Arpolis do que a Escola Superior de Guerra. Porque ele reúne justamente uma coisa que antes não se fazia. Ele reúne toda a sociedade para discutir defesa e segurança. Mas preciso dizer que não existe professores nem alunos. É o tesouro dessa escola. Por quê? Se eu tenho pessoas... Eu estou dando aula, eu sou historiador. Por isso que eu falei do título, não importa. Eu estou dando aula. Mas aqui tem pessoas que sabem muito mais do que eu, não sou especialidade. Então, estamos aqui para trocar ideias. Por isso que não é aula, é conferência. Eu estou trocando ideia. E os senhores também, na área dos senhores, terão condições de estar aqui também falando. Esse é o tesouro da escola. Ao deixar a escola, voltam para as suas funções, empresas, e continuam mantendo contato. Aí tem outra coisa, eu vou falar essa pessoa que fez isso. Essa escola, além de ser uma escola que forma alunos, ela forma uma coisa, antes de qualquer Big Tech, antes de qualquer, ela forma redes sociais. A escola estrutura redes sociais. O grande poder da Escola Superior de Guerra é criar redes. Isso o Cordeiro de Faria já falava. Qual seria o objetivo principal da ESG? Criar lideranças civis e militares para enfrentar, eventualidade de novo tipo de guerra, aquela guerra nuclear. Não mais circunstanciada à frente de batalha. E aos poucos de luta, mas transformada em fato total, que afeta a sociedade por inteiro, estrutura de uma nação. Bom, então ele vai criar o binômio da ESG. Desenvolvimento e segurança. A gente acostuma, né? Isso é normal. Isso está acontecendo em novela. Às vezes a novela repete trabalhos de literatura, a gente nem sabe, né? Está copiando o trabalho de literatura. Tudo. Na verdade, com esse binômio da ESG, todos nós já conhecemos desde criança. Não é segredo para ninguém. Ele só mudou a semântica, a palavra. Por quê? Desenvolvimento e segurança é ordem e progresso. Desenvolvimento e segurança é ordem e progresso. Está na nossa bandeira. Quando a ESG pensou isso, eu só posso ter desenvolvimento se eu tenho segurança. A pessoa só pode trabalhar, só posso ter indústria se eu tenho segurança. A segurança é essencial para que eu tenha desenvolvimento. A ordem é essencial para que eu tenha progresso. Então, a ESG não está inventando nada extraordinário. Ela está trazendo aquilo da República, do pensamento positivista, mas é correto porque ele está trabalhando dois conceitos interessantes. Como eu vou trabalhar numa comunidade onde não tem a polícia, não tem a segurança? Não tem como. Ordem e progresso é desenvolvimento e segurança. Esse é o tema da ESG, é o binômio da ESG. Mas aí tem um cara que eu gosto demais. O almirante Benjamin Sodré. Esse é o grande pedagogo da escola. Ele foi... Eu tenho um zelo muito grande, gosto muito da Marinha, porque meu filho fez colégio naval, 3 anos de colégio naval, e no último ano ele desistiu. Por quê? É roupa branca, eu mando no colégio, Machado Saibro, fica tudo, me anota, pai. E vai fazer o quê, meu filho? Eu vou pro IME. Se tu passar, tudo bem. Passou. Aí, pronto. Ele fez IME e entrou pro Exército agora. Mas, assim, a Marinha foi um centro de formação, ele gosta muito da Marinha. Mas o almirante Benjamin Sodré é uma pessoa que eu gosto demais. Porque ele foi um pensador fatal aqui da escola. Ele é uma marca que tem na escola. E na Marinha também. Por quê? 3 coisas eu apaixono demais para ele, porque ele não parava. Ele morava em Paquetá, ele trabalhava aqui na ESG, ele era atleta, ele tinha 9 filhos. Caramba, não sei como conseguiu ter pessoal. E aí ele tirava férias com os filhos no Escalé, aquele barco, e eles iam navegando pelo interior da Baía da Guanabara, fazendo acampamento e
E ele era o chefe do grupo dos escoteiros mirim. Escrevia na revista Tico Tico toda semana. É fantástico. E o atleta da Marinha, considerado atleta da Marinha, é o cara daqui da ESG. E ele fundou a ESG. Nosso comandante, nosso coronel Celeste estaria no fundo, ele fundou a ESG. Mas eu gosto muito dele como ídolo, gosto muito mesmo dele. E aí, se eu não tivesse nada que gostar, ele é o atacante do Botafogo em 1910. Ele é fantástico. Ele é também conhecido como Mimi Sodré. Ele era da Marinha, jogador do Botafogo em 7 e 10, título do Botafogo, ele atacante. Ele era o chefe dos escoteiros, conhecido como Velho Lobo, pelo apelido dele como escoteiro. Aí ninguém sabia, Mimi Sodré, Velho Lobo. E ele era o meu mestre da maçonaria no Brasil também. Cara, esse homem era demais. É 48 horas o dia dele. Mas ele pensava a ESG como forma administrativa, como rede. Ele é o homem que pensava a rede. Imagina, ele controlava, como chefe do grupo de escoteiros do Brasil, ele controlava escoteiros no Brasil inteiro. Ele fez o primeiro manual dos escoteiros. Por que eu falo tanto dele? É só um pequeno currículo, né? Ele nasceu no Ceará. Ele era filho do Lauro Sodré. E vou contar uma coisa para os senhores que ninguém sabe, assim. Tem um quadro aqui que mostra uma casa do comandante aqui. Era a casa do Lauro Sodré, ele morou aqui, onde nós estamos. Antes, o Maestro, ele morava onde está o prédio da ESG. E ele dá o toque em uma conferência da ESG. As conferências da ESG, antigamente, eram gravadas, eram taquigrafadas para fazer um livrinho. Então, todas as conferências antigas estão na nossa biblioteca. Os senhores podem consultar. A conferência dele é fantástica. Ele fala assim, amplie-se os estudos sobre a especialidade. Promove palestras feitas por especialistas em finanças, serviços públicos, forças armadas, realizando debates em massas, em mesas redondas. Discute os assuntos políticos, estuda os principais problemas nacionais e as suas excursões têm como objetivo a região sobre diferentes aspectos. Ele está falando que é o CAEP hoje, o que é em todos os cursos da ESG. Ele está, em 1950, falando como funciona os cursos da ESG, e que até hoje é o método que ele aplicou. Ele estudou nos Estados Unidos também. Sim, ele é herói naval, porque ele estava no navio escola da Marinha, quando o navio escola afundou, e ele salvou vários jovens, sozinho, ele salvou os jovens. Então, saía a nave da escola naval para Botafogo para jogar no time. Esse é um herói, sabe Botafogo, senhor? Mas ele também pensa uma coisa que a gente tem que pensar, a questão simbólica da escola. Ele que pensa o escudo da Escola Superior de Guerra. A gente fala assim, porque na lei, o nosso azul é turquesa, ele não é azul escuro forte. Ele é azul mais claro. Mas é a lei, escrita aí no tempo do Getúlio Vargas, do Dutra, na verdade. E aí, uma brincadeira que eu sempre faço, mas é para a gente entender a questão simbólica que passa na mente de Benjamin Sodré, quando ele pensa isso. Os senhores sabem onde está Deus na bandeira do Brasil? Onde está Deus na bandeira do Brasil? Tem Deus na bandeira do Brasil? Deus. Onde está Deus na bandeira do Brasil? Difícil pensar. Mas olha o símbolo, olha o cruzeiro da ESG. Mas olha o cruzeiro da bandeira do Brasil. É diferente. Aquela estrelinha menor está invertida. Por quê? Porque o símbolo da bandeira do Brasil é um círculo, mas na verdade ela é uma abóbada. Era uma forma de representar na época. Então ele não representava um círculo, ele representou uma abóbada, onde Deus olhando de cima, ele vem invertido quando você olha de baixo. Entenderam? Quando ele é uma abóbada, eu sou Deus, estou olhando para o Brasil. Então eu estou olhando de cima para baixo. Ele está invertido. Eu, Brasil, olhando, ser humano olhando para cima, eu vejo na posição que está a ESG. Não na posição que está, tanto no passaporte novo que fizeram, ele está invertido também o Cruzeiro do Sul. Justamente porque ele pegaram da bandeira. Essa é a ideia. Deus está na bandeira, porque ele está olhando. É um observador que olha para todos nós. Interessante, né? Mas a gente entender simbologia, entende como essas pessoas pensavam. Aí, quando Benjamin Sodré pensou nesse escudo, ele pensou, não Deus olhando, mas o Brasil. E o que são essas correntes em volta, amarelas, douradas? Eu tenho que falar um símbolo sobre corrente, que é uma simbologia interessante. Toda corrente é tão forte quanto mais fraca dos seus elos. Então, todos os elos têm que ser fortes para a corrente ser forte. Porque se tiver um elo fraco na corrente, ela vai arrebentar naquele elo. Não é verdade?
Então, quem são essas correntes? O que é essa corrente? A corrente são os senhores estagiários que estão fazendo o curso agora. O que eles estão pretendendo nesse estudo é que vocês estão estudando o Brasil, estão de braços dados, fazendo uma corrente em volta de um problema, que é o Brasil. Então, o símbolo é circular porque é um símbolo histórico. Né, Coronel Celeste? Símbolo histórico. Acho que está com pouca... Porque quem pensou isso, vamos falar para o Benjamin Sodré, na revista Tico Tico. Eu tenho todos os exemplares que ele escreveu. Eu gosto dele demais, gosto demais. Eu tenho todos os exemplares de PDF dele. E aí ele faz um arrazoado sobre isso. Sobre um problema e os escoteiros em volta do problema. Que ele vai repassar justamente para a bandeira. Mas é um símbolo histórico, muito longo. Por quê? A gente estica demais. Porque é um símbolo universal. O símbolo das estrelas, o símbolo do círculo, ele representa eternidade, perfeição. E representa igualdade. A tábua redonda é igualdade. O círculo é um polígono de infinitos pontos. Isso é, ele pode abrigar diversas pessoas na sua estrutura. Eu posso acrescentar mais pessoas no círculo. Ele vai crescer. Então, eu estou pregando uma ideia de igualdade. Pessoas iguais discutindo temas sobre o Brasil. Entenderam a questão simbólica como é importante quando eu pensava nessa escola? Por isso que ela é uma marca da nação? Porque foi a primeira que pensou isso. Porque anteriormente as escolas são escolas elitizadas. Antigamente as universidades eram elitizadas. Essa escola ela pensa em que não só o jurista vai estar aqui, vai estar o militar, vai estar o civil, vai estar o advogado, vai estar a dona de casa. Todos têm uma contribuição para a defesa da nação. E aí, também naquela época, a conferência de Potsdam, que Harold Truman fez sobre o fim da guerra, ele também colocou o mesmo sistema, olha. Hoje é tão igual, né? Um está querendo ser maior que o outro, mas a ideia da igualdade entre as pessoas, entre as nações, entre as pessoas que discutem, é tão cara para a gente, e essa escola prega isso tão caro, e a gente às vezes esquece isso, esquece esse detalhe. Aqui está o Stalin, ó. Stalin está aqui, Truman está aqui, o Churchill está aqui, as pessoas que ganharam a guerra somos iguais. Não é você maior que eu ou poderoso. Estamos discutindo iguais. Uma cadeia de união, uma feira, as pessoas estão se considerando e essa escola prega. Por quê? Quando trabalhamos em grupo, eu estou pregando igualdade e respeito às palavras que as pessoas têm que produzir. E isso é essencial para o crescimento do estudo de defesa no Brasil. Essa escola é chamada Sorbonne por causa disso. As lições aprendidas do governo provisório. Vamos pensar aqueles senhores que pensaram no governo provisório? Bom, eles pensaram, primeiro, Cordeiro de Farias como comandante, tendo como pedagogo Benjamin Sodré, eles pensaram em dividir e como estudar a nação. Então, eles vão resolver que a nação tem que ser estudada em 3 tipos de assuntos, sessões. As 3 primeiras sessões que existiam na ESG eram assuntos militares, nacionais, caramba, abrangia uma coisa gigante, e internacionais, com infinidade. Então, essa primeira divisão da ESG. Depois, eles aumentaram, abriram o princípio social. Porque eu estou trabalhando numa situação em que a guerra é para todos. E a defesa também é para todos. Eu tenho que trabalhar o princípio social da sociedade. Senhores, o grande guerra que vai ter hoje, no futuro, eu acredito muito, é a questão da princípio social, a questão de dominar corações e mentes. A gente está vivendo uma guerra fria nova, um novo tipo de mundo, onde os corações e mentes acabam tendo que ser dominados. Isso é perigoso. Então, temos que reforçar esse princípio social. Eu acho forte a gente não pensar a ideia do princípio social como uma forma de estudo de poder. Esse é só um desenho rápido de como evoluiu, de como a escola foi evoluindo nas divisões até chegar nos assuntos que nós temos hoje. É um estudo ainda, quando tem essa marca, é uma marca de catalogação bibliográfica que tem na nossa biblioteca. Então, se alguém quiser estudar algum tipo de conferência, sempre pelas catalogações você acha a citação que eu estou fazendo. Isso faz um resumão do avanço da ESG. E as conferências? Aí eu entro no Benjamin Sodré de novo. Esse salão, uma curiosidade, aqui é o Salão Bravo. O Salão Alfa é lá no outro auditório. Por quê? Porque ali era o salão inicial da ESG, esse salão aqui que fez a conferência. O salão inicial era no prédio onde hoje é o prédio de comando, é o Alfa.
Aqui foi construído posteriori, aí virou o Brava, e os outros foram sendo construídos. Mas o salão histórico nosso, o salão que realmente teve as primeiras conferências, foi lá no Brava, e era no terceiro andar. Tinha uma escada, subia até o terceiro andar tinha as conferências. Bom, os senhores se lembram daquelas pessoas que foram... Se eu vou passar bem rápido, senão o nosso tempo também fica... Se lembram, os senhores, daquelas pessoas que, por Nilo de Farias e Juarez Távora chamaram para ser seus assessores? Eles estão aqui. Pedro Moura foi o primeiro a mapear a geologia da Amazônia e o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil. Ele foi incumbido pelo CNP para mapear o recôncavo baiano na questão do petróleo. Ele foi assessor de Juarez Távora. E ele foi o cara que pensou o petróleo aqui na ESG. Antes de qualquer outra universidade. Ele que começou a fazer conferência sobre petróleo aqui na ESG. Essa conferência se inicia aqui. E olha o ano. Você vê o sentido de modernidade que tinha escola era algo extremamente fantástico. Evaldo Lodi, que é também outro que criou o SESI e Senai, que criou a educação tecnológica. Porque eu preciso, quando eu crio indústria, eu preciso de técnicos que trabalhem naquela indústria. Eu preciso desse pensamento tecnológico. Ele trabalhou na Constituinte, foi deputado fascista, ele trabalhou na Era Vargas, ele ajudou a criar o CNI, a Federação Nacional das Indústrias, ele criou também o Senai e o SESI. E ele foi conferencista aqui na escola sobre indústria. Então, estou capacitando as pessoas, com as pessoas que eram do governo de intervenção, mas com pessoas que estavam atualizadas. E a gente pretende, a escola pretende hoje continuar nessa boga, como diz a Marinha, né? De continuar dentro da atualização para que as pessoas possam ter capacidade no que vai discutir. O Evaldo Marcelo Fagundes, diretor agrícola, economia, ecologista, diretor do Serviço Nacional de Conservação, Instituto Agrônomo de Pernambuco, conferência, agricultura e pecuária. Ele pensou agronegócio antes que a gente tanto fala. E foi discutido aqui. Eu quero falar, a gente fala assim, quando tem lá fora, eu costumo falar isso na escola, de duas escolas. Falo isso dos colégios militares, que também é uma marca nacional, do Exército Nacional, dos colégios militares, e a escola, eu falo, mas é uma escola tradicional. Sim, é uma escola tradicional, é uma moderna escola tradicional. O colégio militar moderno, escola tradicional. Por quê? Porque tradicional e moderno não são conflitantes. Eu posso ser tradicional e moderno. Eu posso ser tradicional, eu posso ter meu uniforme, eu posso ter o tipo de trabalho que a gente tem, e eu posso ser moderno, estou discutindo, estou trabalhando, eu sou moderno. Então, é um erro pensar que tradicional não bate com o moderno. Que o Colégio Santo Agostinho é um colégio tradicional e não é moderno. O colégio São Bento só tem menino. Ele é tradicional e ele é moderno. Os garotos lá saem capacitados de qualquer concurso. A ESG, ela é tradicional, mas ela é moderna porque ela discute coisas na atualidade. O senhor não discute a guerra do Hamas, não discute isso. Que é uma coisa que está acontecendo agora. E em nossos cursos, a gente discute isso. Quem fez o nosso curso de atualização de extensão, né? A gente discutiu assuntos modernos. Isso vale a pena. Esse é o tesouro que a gente tem. O Mário Silva Pinto também, outro consultor. Ele aceitou o SEC da presidência, ele trabalhou aqui no governo provisório, e ele foi a pessoa que trabalhou a questão de matérias raras de mineração e de o conhecimento que em Guarapari tinha urânio. E ele trabalhou e deu palestra aqui na escola também. Isso é um agradecimento da escola para ele. A Escola Superior de Guerra é uma instituição que foi focada no estudo e análise das questões relacionadas ao poder nacional, segundo a realização da Era Vargas, totalmente durante o governo provisório. E grandes prêmios excelentes foram um dos fatores que ajudaram a consolidar a doutrina superior de guerra, preconizados pela ESG. Mas não só esses caras, não só essas pessoas. Nós temos vários e vários, eu pedi essa apresentação do professor Jacinto, que colaboraram com a história do Brasil. O Geraldo Golbery foi o primeiro que pensou geopolítica. Ele foi aluno dos outros professores, mas ele pensou geopolítica e como aplicar a geopolítica no Brasil. Eu tenho Meramatos, as projeções de poder, estudou aqui. Eu tenho a Terezinha de Castro, a professora Terezinha de Castro, que é o nome do instituto nosso de pesquisa, que ela pensou geopolítica e ela que pensou a presença do Brasil na Antártica. Então, eu tenho que dar valor a essa escola. Por isso que ela é uma marca nacional. Porque nós caminhamos sobre o ombro das pessoas que nos antecederam. Isso aí é o avião que eu montei, é o avião que eu montei. Também, a gente tem o B-52, porque ele faz o avião da arma nuclear, né? E os métodos que a gente escola,
Os manuais. Falar uma outra coisa. Quem pensou no método de fazer manuais para facilitar, ensina quem trabalhava em rede, Almirante Benjamin Sodré. Porque se eu estou trabalhando em rede, eu tenho que facilitar as pessoas para estudar. Eu crio manuais. Os senhores já viram isso ensino à distância? É a mesma coisa. Só que ele está antecedendo esse processo. É um gênio. Realmente, ele era um gênio. Ele era botafoguense. Nos anos 50, esse método funcionou de forma rápida, porque, olha só, o método de análise da ESG, ele trabalha. Estudamos a Guerra da Coreia. Nós temos aqui a questão de formação de Israel. Os documentos que foram feitos da ESG foram mandados para o ministro brasileiro que fez o reconhecimento do Estado de Israel, foram criados aqui na escola, foram enviados para ele para ele reconhecer a Estado de Israel, o Estado da Palestina e Jerusalém como uma cidade internacional. Essa é a proposta de 48 que foi enviada por essa escola, o trabalho dessa escola foi embasar o ministro que decidiu essa separação. A Revolução Chinesa foi estudada aqui, a Revolução Cubana foi estudada aqui, a OTAN, a questão foi estudada aqui. Aí eu tenho os documentos dessa época. Os anos 60, a Guerra do Vietnã, as colônias de Portugal, a Guerra Revolucionária foram estudados aqui, os movimentos revolucionários de esquerda foram estudados aqui, o governo do Kennedy foi estudado aqui, porque a crise do míssil em Cuba foi estudada aqui, a Revolução Cultural Chinesa dos jovens do nosso setor foi estudada aqui, a escola, então esteve sempre próxima e atenta às transformações revolucionárias, às transformações de governo, à política atual. Aí está aqui os documentos sobre segurança nacional, sobre projetos, estudado aqui. A política de Portugal, como eu falei, estudada aqui. E aí, essa escola, ela trabalha, como ela trabalha em rede, como ela trabalha em estruturas, ela criou uma máquina, eu chamo isso, ela é uma máquina de hegemonia. Os senhores viram, só nesse curso, 700 pessoas. Nos cursos anteriores, eu vou bater mais de 5 mil pessoas por baixo. E eu estou pensando que as 5 mil pessoas estudaram daqui e estão divulgando e fazem uma rede que se conhece e tem contato com os outros. Nós fazemos uma rede nacional. Então, nós pensamos na estratégia, nós estamos numa grande rede social, antes do Facebook, nós estamos muito mais à frente. Nós temos uma sociabilidade, porque, na verdade, para que eu tenha um círculo, eu não posso tratar as pessoas de uma forma, como eu posso dizer, pedante, uma forma engata. Eu tenho que tratar as pessoas com urbanidade, porque assim eu vou ter discussão. Se eu trato as pessoas fora da urbanidade, eu não estou dentro daquele círculo dourado. Eu estou fora, não participo da ESG. Se afaste, você não pertence à ESG. Por quê? Porque as pessoas têm que respeitar todas as ideias que são colocadas. Hoje, nós temos, a ESG está muito mais moderna, no sentido assim, não paramos no tempo. Nossos cursos aumentaram. Nós tivemos mais cursos. Embora haja uma separação, antigamente a ESG de Brasília virou ESG, ela mantém os cursos dela, nós mantemos nossos cursos, e não são escolas concorrentes, elas se complementam. Eu dou aula lá, as pessoas de lá vêm dar aula aqui, e a gente complementa e ajuda a fortalecer a ideia de nação. Mas eu tenho uma coisa que eu falei para 2 colegas que trabalham lá. Vocês são uma escola de defesa, mas ainda não são uma marca nacional, não são um national brand, porque nós temos mais tempo. O tempo nos dá essa possibilidade. Vocês vão construir isso. Vários cursos que nós tivemos aqui, várias pessoas que já cursaram, e nós mandamos para a sociedade, para as pessoas trabalharem em conjunto, para as pessoas aprenderem esse modo de trabalhar para vários órgãos públicos. Nós temos vários cursos para a comunidade, programa de extensão, o curso de extensão cultural, o curso de extensão de segurança internacional e defesa, que alguns aqui fizeram e estão fazendo o curso PSEG. Os cursos OPAC vai ser feito agora. Os cursos, eu dei aula ontem para o curso para a comunidade de língua portuguesa, para vários países de língua portuguesa. A escola se mantém atual e moderna. O programa de pós-graduação de segurança internacional e defesa, nós temos um programa hoje de segurança e defesa, de pós-graduação, estrito senso, mestrado, se Deus quiser, seremos doutorado, e se Deus quiser, seremos bem classificados. A escola tem uma editora que produz uma série de livros, tem uma produção contínua e também tem uma revista acadêmica extremamente procurada. Os senhores podem baixar na internet, na nossa página, os livros. Ela tem uma outra coisa.
Para criar uma rede, ela tem uma associação dos diplomados das escolas superiores de guerra. É uma rede nacional. Nenhuma escola no Brasil tem algo nesse nível. Esse é o grande poder da escola, porque ela tem pessoas que nunca nem vieram aqui e são apaixonadas pela escola. Os senhores pensam que tem pessoas que pagam excursão para vir conhecer a escola. Em vários cantos do Brasil, nós temos um maior tesouro que é essa rede. Essa rede em que as pessoas têm a ideia de pertencimento, como nós falamos. Eu sou ex-guiano, eu sou abesguiano, eu tenho uma hegemonia nacional. Essa rede é algo que é um tesouro absurdo. E nós, quando vimos Aldo Rabelo escutar aqui na frente, a gente falou da ESG como rede, enlouqueceu ele ajudou a financiar pessoas a darem aula, porque ele sabia que a ESG é quase um partido sem partido, partido do Estado. A DESG é um partido sem partido. Porque ela trabalha valores nacionais em todo o Brasil. Eu tenho a DESG em Caxias do Sul? Tenho. Eu tenho a DESG lá na Bahia? Tenho. Em Salvador, no Espírito Santo, eu tenho. Isso é um tesouro dessa escola. Ela, e as senhoras já vão poder fazer parte dela depois do curso, né? Não é, meu comandante? Mas tem uma outra coisa que eu vou falar. Quem pensou em criar a DESG e foi o seu primeiro comandante? Benjamin Sodré, o botafoguense, porque ele trabalhava em rede. Se eu já fui escoteiro, olha só a cabeça do homem, eu já trabalho com escoteiro. Ele trabalha com moral e cívica. Quem criou o ensino de moral e cívica no Brasil foi Benjamin Sodré. Quem trabalhou em rede, Benjamin Sodré. Aí eu penso, por que não fazer uma DESG? Fazer uma associação que espalhe o conhecimento para cá em rede no Brasil inteiro. Por quê? É porque a gente, às vezes, o Brasil, às vezes não dá aquele passo forte. Sabe como ele pensou? O que seria uma DESG? Seria um Rotary, seria um Lions, seria uma influência fora do Brasil. A gente conseguiu, e depois acabou, né, a DESG de Portugal. Imagina na CPLP, nós tivemos uma DESG em cada país da CPLP de língua portuguesa, ensinando os princípios da nossa escola. Isso é soft power. Isso é o grande poder que deveríamos ter. E eu fico chateado que a gente não tem isso. E essas ADESGs internacionais, o americano fez com o Rotary, o inglês fez com, desculpa, o americano com o Lions, o inglês com o Rotary. São associações que estão ligadas a um país que prega valores daquele país. Isso é o grande soft power. A ESG trabalha soft power, o poder suave, de ensinar conhecimento no mundo todo. A DESG tem isso. É o grande tesouro que nós temos. Bom, e a DESG é tão antiga que ela já tinha uma coisa que a gente tem que um dia voltar a pensar. A gente já pensou isso, já pensei isso. A gente já colocou em prática, já voltou, que é um alumni. A DESG, eu tinha, senhores, parece uma brincadeira, vocês podem ver na nossa biblioteca. Quando se formava, a pessoa recebia um livro que era desse tamanho assim, com a ficha de todos os integrantes da ESG, para você manter contatos e fazer a rede. Mas era assim, ó, livro de bolo, pequeno. E você recebia aquele livro com a ficha de todo mundo. Aí um dia, o almirante Kerr falou, e estava reunião da aeronáutica, pessoal, quem foi o mais importante militar da aeronáutica que cursou a nossa escola? Quem foi? Não sabemos, mas eu tenho toda... muito doido, né? Eu escaneei todas as fichas. Eu tenho até, quando parou, eu tenho todas elas escaneadas. Todas elas escaneadas. Aí eu procurei lá, quem? Eduardo Gomes. Eduardo Gomes cursou a ESG? Claro, eu imprimi a ficha aqui. Mas então, a questão de que ele já se pensou isso naquela época. Hoje em dia, eu tenho que ter. Por que a DESG do aluno é importante? Porque eu tenho que saber quem são as pessoas que estão na minha rede. E essas pessoas têm que se comunicar. Se essas pessoas não comunicam, a rede está falha, né? Então tem que aumentar mais. Tem que saber quem cursou o PSEG. E as senhoras que cursaram o PAN, a dona Maria Elisa, eu tenho que ter o contato dela. Onde é que será que ela anda? Eu tenho que ter contato com essas pessoas. Isso. Deus eu tenho. Mas assim, tem que ter contato com essas pessoas. Eu tenho que saber até isso, eu não sabia, entendeu? Isso é importante. Essa é a ficha do Uberi, ó. Eu tenho ele, eu tenho origem, os cursos que ele fez, o endereço, se quiserem passar lá, ele está aqui. Algumas tinham telefone, porque olha como era interessante. Raros têm um telefone. Porque raros tinham telefone mesmo naquela época. Eu tenho onde ele comandou os livros, os trabalhos dele. Ó. Todos tinham, de todos. Tem essa ficha de todos. Pessoas, nossa, professor Tancredo Neves, professor ESG. Eu tenho todos eles aqui.
E aí, já terminando, dentro do prazo, senão o Almirante fala que eu falo rápido demais, mas eu falei pausado e falei dentro do prazo. Depois a gente faz umas perguntas aí, abre espaço. Essa frase é uma frase de humildade. É uma frase que a gente tem que ter nessa escola, é uma frase de humildade que eu gosto demais. E Cordeiro de Faria tinha essa visão também, ele compreendeu isso tudo. Vou falar, ninguém nunca foi reprovado na escola. Porque a função não é reprovar ninguém, a função é que você colabore em grupo. A função é essa. Teve um brigadeiro, o brigadeiro está aqui, teve um brigadeiro que foi excluído da escola. Porque ele chegou enquadrando todo mundo, e o próprio Cordeiro fazia, não é essa a função aqui. E está no manual, está no boletim. Não, você está fora, você não entendeu o tesouro que é a escola. E ele vai falar essa questão de humildade. Eu sempre serei o estagiário. Eu sempre estou aprendendo. Não existe eu terminar o curso, eu sei tudo. Porque, até falar para o general, para o brigadeiro, semana passada nós tivemos na mão, semana retrasada, tivemos na mão fazendo o curso. Chegou 3 alunas em tendência, novinhas, queridas, chegou, poxa, professor, gostei muito do que o senhor falou. O senhor pode me orientar para ver como é que eu posso dirigir, o que, é que eu tenho que fazer no meu futuro? Eu falei assim, eu não posso mais. As coisas estão mudando tão rápido, as coisas estão tanto que eu não tenho condições hoje de falar assim, siga isso. Se fosse a minha mãe há 40 anos atrás, vai fazer datilografia, meu filho. Hoje eu não tenho mais. Eu não sei mais como vai ser o mundo do futuro. Mas você tem que ser atento e ter a perspicácia de poder entender as dificuldades, a questão crítica e poder transformar elas. Esse é o maior tesouro que você tem que ter, a atenção que você tem que ter, entender a dificuldade, saber que daquela dificuldade, daquele caos, eu tenho que me transformar e ultrapassar. Mas eu falar qual a direção você vai tomar, eu não tenho condição. Mas, assim, isso é uma prova de humildade, o que o Cordeiro de Faria falou. Eu sempre tenho que estar pronto para aprender. Porque se eu chego e falo, eu sei tudo, por isso que eu não gosto de falar, doutor, caramba, porque eu sou sua história, eu estudei aquilo ali, tudo bem. Mas foi um título, até para ter, o poder dar aula após, que é coisa que eu gosto. Mas quando uma pessoa fala assim, eu sei tudo, até a história, desconfie dessa pessoa. Ele é mais problemática do que qualquer coisa. Todos nós estamos aprendendo. Isso ele vai falar, isso é um grande tesouro. Então, eu quero desejar, falar a vocês muito obrigado por me escutarem, felicidade pelo curso, vai ter um período agora de intervalo depois do debate, e eu estou à disposição sempre dos senhores aqui, quando passar, tiver um cafezinho, estou aqui, pode perguntar o que for. Obrigado. Será iniciado agora o período de debates. Eu solicito a presença do primeiro debatedor, o senhor Bruno Vinícius, aqui no público, por gentileza. Pessoal, antes da gente começar os debates, ele já está se colocando ali, nosso primeiro debatedor. Eu acho que foi instigante a provocação do professor Viana sobre a história da nossa escola, sobre a importância dela. Eu queria passar a palavra aqui para a capitão de Mar e Guerra, Patrícia, a chefe da nossa memória institucional e da biblioteca da escola, responsável também pela sala da memória. Ela vai dar um recado durante os dias do curso, tanto a biblioteca, quem quiser fazer alguma pesquisa estará aberta, ou até à distância, a sala de memória. Patrícia, então, vai roubar 2 minutos, mas eu acho que é interessante para aqueles que quiserem buscar mais alguma informação da escola. Antes da Patrícia falar com ela também, que ela também é botafoguense. Nosso comandante é botafoguense, nosso comandante é botafoguense, então essa escola é estrelada. O Viana não é bobo, né? Mas o nosso comandante também é botafoguense pelo Botafogo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa escola. O meu aviso será muito breve. Primeiro que vamos falar um pouquinho sobre que nós temos um tesouro aqui na nossa escola, que é a biblioteca. Ela existe desde a criação da escola. Então, nós vamos fazer uma visitação, né, toda quarta-feira, de meio-dia a 1. Aqueles que quiserem conhecer melhor um pouquinho que nós temos aqui, os nossos serviços, assim como a biblioteca, a nossa sala da memória também, que está com a exposição da EJA de 76 anos. Então, ali contamos um pouco da nossa história, onde tem uma pequena imersão ali no gabinete do general Cordeiro de Faria. E o outro aviso é um outro convite,
que a partir da semana que vem nós vamos fazer uma atividade de incentivo à leitura, que nós sempre fazemos aqui na escola, aproveitando a presença das senhoras e senhores. A nossa atividade de trocando leituras. Então, aqueles que desejarem doar livros, sempre eu faço uma pequena ressalva de não trazer livros didáticos, né, enciclopédias, são leituras. Aqueles que quiserem fazer doação, e também encontrarão aqui no nosso hall livros para levar para casa para ler. A biblioteca fará também doações, então convido a todos a participarem desse pequeno projeto de incentivo à leitura. Então, era só isso. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Início do período de debates. O primeiro debatedor no modo presencial, o estagiário Bruno Vinícius. Segue-se em modo virtual o estagiário Ricardo Garcia. Obrigado. Está desligado. Seleção mais próxima. Sim, peraí. Isso. Eu quero fazer uma pergunta. Todas as palestras são um ponto muito interessante. Eu sou formado em RI, nas relações internacionais. Você citou sobre branding. Hoje em dia, isso é uma coisa que é muito citada em RI, e é uma coisa que está afetando até o cenário da política internacional. Porque o branding, ele tem a ver com soft power, mas na questão cultural, tem a questão cultural, porque, por exemplo, quando a gente olha para o Reino Unido, o branding dele é o que a gente vai pensar assim, culturalmente, uma cultura mais acessível. Rolling Stones, Beatles, que é uma marca. Só que assim, atualmente, quando a gente olha para a globalização, o branding da globalização, ela está entrando em conflito com o branding princípio das nações. Isso é, inclusive, fazendo aumentar aquilo que o Samuel Huntington já dizia, que é o choque de civilizações. E isso está gerando uma divisão dentro da sociedade dos países. A gente vê países como a China e a Rússia hoje fazendo uma forte campanha contra o branding ocidental da globalização. E aqui no Brasil, esse tipo de coisa gerou uma divisão na sociedade. Você acredita que esse branding, o reforço dele, pode ajudar o Brasil a conseguir se recompor na sociedade, para que a sociedade ela pense na questão de desenvolvimento e segurança, que é um tema que a sociedade ela não está discutindo muito, ela está visada em questões morais e não desenvolvimento? E se você acha que esse branding reforçado pode na sociedade, qual seria o método, o caminho possível para que a gente consiga unir, consiga ter um país que vive esses temas e consiga lidar com tantas questões internacionais hoje tão difíceis de prever? Toda hora é uma guerra, toda hora é um conflito, algo desse tipo. Você acha que bem pode dar o Brasil? Parabéns pela pergunta, parabéns pelo boné do IFANSENA, Banco Nacional. Primeiro banco que eu tive conta, boa lembrança. Faliu, né? Mas assim, o que ele falou é uma coisa séria. Eu fiz essa palestra no DPHSEX, no Encontro de Cultura do Exército. Talvez as pessoas não tenham entendido, porque isso é uma coisa muito nova. Quem tem essa cultura não entende. Isso tem mais a ver com marketing também, tem mais a ver com as pessoas que, quando eu crio uma marca, eu estou reforçando os valores da minha nação. Então, eu posso dizer que a USP é uma marca da nação brasileira? Claro que é, porque ela produz resultado, produz... Eu posso dizer que a Embraer é uma marca da nação brasileira? Claro que é. Quando eu crio marca da nação, estou criando nossa identidade. Todas as pessoas que trabalharam anteriormente era para reforçar a identidade. Hoje, nós temos um mundo globalizado. Não tem nada contra redes sociais. Eu tenho, meu Instagram é Gilberto Viana, meu LinkedIn é Gilberto Viana. Legal. Mas a gente tem que pensar que essa rede invisível e tecnológica, ela é internacional. Ela é o princípio social que você falou ali. Isso. Ela é o princípio de uma rede, mas é um princípio internacional. Quando eu tenho internacional, eu ultrapasso às vezes os valores da nação. E às vezes uma nação hegemônica acaba passando seus valores. E aí é o seguinte, eu tenho que pensar no Brasil como Estado. Eu tenho que pensar nos valores do nosso país. Às vezes muito esquecido, às vezes muito desvalorizado, às vezes quando nós observamos as nossas praças destruídas e nossos patrimônios históricos destruídos, nós estamos vendo que o nosso país está sendo enfraquecido. E aí, quando eu recupero esses valores, eu recupero o fortalecimento desse país. Tem coisa da ESG muito interessante, a ESG é tão forte que em 1974 foi feito um planejamento de levar a ESG para Brasília. Lá na UNB tem as ruínas da velha ESG. O projeto era maravilhoso, era um triângulo, tinha um auditório no centro, muito maravilhoso. A sociedade falou que não leve o Gaido, não leve a ESG para Brasília, porque a ESG do Rio de Janeiro ela é uma marca local.
é uma marca do Brasil onde ela está. Então, assim, ela reforçou a presença da nossa escola aqui. E foi fechada a construção lá em Brasília. Porque a marca da nação é a identidade que nós vamos ter no século XXI. Se eu não reforçar o que é nosso de valor, eu perco a identidade da nação. Então, eu acho que tem que ter. Porque você vai ter cultura... Antigamente tinha curso de inglês, né? Entra na internet, você só vê curso de chinês, mandarim. Caramba, um monte. Não tenho nada contra. Eu até acho legal fazer mandarim, acho difícil na minha idade, mas legal. Eu fiz hebraico, legal. Mas eu tenho que reforçar a nossa marca da nação. Eu falei ontem no CPLP, por que a gente não força o curso, não cria curso de português? Pelo mundo, nas nações africanas, nós temos que reforçar a marca da nação. Uma coisa que um americano me falou, e a marca da nação. Quando vem, ele está falando da ministra americana, o americano fala assim, no nosso país, quando vem um estrangeiro, a gente só fala inglês. Embora sabendo a língua dele. Por quê? Porque ele está reforçando a língua como marca da nação. Nós, às vezes, queremos falar na língua dos caras que vêm nos visitar. Nós temos que falar a nossa língua. Isso é marca da nação. Não falei isso como quer, isso é marca da nação. Então, assim, a marca da nação é a nossa identidade, os nossos valores, a nossa cultura. Quando se destrói a nossa marca da nação, destrói o nosso país. Quando a gente deixa os nossos monumentos acabarem, enfraquece quem está mantendo aquele monumento. E dá uma mensagem subliminar. Cara, esse cara não tem força. Quando eu mantenho a marca, eu mantenho a força. E assim, eu sei que eu sou só uma voz, né? Mas eu comecei a ler isso e falei, cara, isso tem um poder fantástico. Se a gente não colocar isso, não consegue. Sim, isso foi uma preocupação aí na faculdade, porque tem muita gente em RI já acostumada a ter mais teórico lá de fora e não se preocupando com o Brasil pensasse com as suas próprias teorias do mundo que é necessário para reforçar, enfim, a nossa estrutura como nação diante do mundo tão globalizado. Como é seu nome? Bruno. Bruno, você está usando a marca da nação na sua cabeça. Porque todo lugar do mundo que alguém olhar vai lembrar do Alfonsino. E aí, você consegue ter ideia que um banco falido, que não existe mais, consegue vender honesto. Isso faz? Olha que coisa. Isso é o inconsciente da marca da nação. Próximo debatedor, de modo virtual, o senhor estagiário Ricardo Garcia, segue-se presencial estagiária Patrícia Cáceres. Coronel, então, o estagiário mandou a pergunta por escrito. O senhor citou a importância para a construção de uma grande estratégia do Estado em levarmos em consideração, além das esferas política, militar e econômica, o aspecto psicossocial. Como o senhor avalia a idealização, implementação e eficácia de operações de contra-inteligência para combater operações psicológicas de agências estrangeiras que visam manipular opiniões por meio, por exemplo, de redes sociais na sociedade brasileira? É praticamente igual o outro trabalho, né? Nós temos que, na verdade, se discutir o que faltou na nossa história, o que falta. Isso tem no Colégio Militar, não sei mais, há 15 anos que eu não trabalho mais no Colégio Militar, eu fui voluntário na Fundação Osório, que é um pouco diferente. Falta a gente pregar duas coisas que o Benjamin Sodré pregou, e que a gente devia ter: moral e cívica. Nós tínhamos que ter os valores da moral e cívica. Nós não estamos discutindo essas coisas. Estamos discutindo toda hora a mesma pergunta que ele falou, quando surgia, até falou interessante. Mas se eu tenho uma população treinada desde jovens em moral e cívica, moral e civismo, como eu entender a bandeira, eu entender os valores, eu respeitar o professor, mas eu trabalhar o conceito de moral e cívica, que não é só na escola, não. Foi desvirtuado, mas o SPV foi criado aqui na escola, também tinha que ter na Universidade de Valores. Se eu não trabalho valores para a nossa juventude, eu não consigo, eu vou pensar em contingência posterior. Aí já é muito tarde, às vezes, tá? Qual é o tesouro, os grandes tesouros que nós temos no nosso país, a nossa juventude? Aquele sobre o qual vão andar sobre nossos ombros. Nós temos que deixar para essa sociedade do futuro os valores. E aí, se a gente não trabalha moral e cívica, não trabalha valores nacionais, não trabalha pátria, por exemplo, eu não consigo dupla cidadania em lugar nenhum. Pô. Eu tenho que fazer que esse país seja um grande país, porque é o país dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, e dos amigos e de todos os parentes nossos. Eu acho que passa por aí. Próxima debatedora, estagiária Patrícia Cáceres, segue em modo virtual, estagiário Alexandro Lanes. Boa tarde a todos. E
quando o coronel Gilberto Viana cita o general Cordeiro de Farias falando que somos eternos estagiários, isso me chamou muita atenção. Eu sou produtora rural, mas também sou uma fonoaudióloga especialista em voz e oratória, e esse debate horizontal eu acho tão importante, né? É uma base pedagógica importantíssima. A gente trabalha mesmo com essa consciência compartilhada, em que aluno e professor se confundem e garante essa eterna renovação. Isso que dá um poder mesmo, uma força. Então, eu gostaria de perguntar assim, se essa base pedagógica foi inspirada na escola de guerra americana pós-guerra, ou foi uma característica brasileira, e como o senhor acha, coronel, que se isso é um dos elementos relevantes para manter essa renovação e a importância da ESG como essa escola? Eu acho. Obrigado pela pergunta. Eu cortei alguns slides, até por causa do tempo, para não ficar muito extenso para todo mundo. A metodologia de ensino aqui, ela tem uma conferência que é uma pessoa estrelada, uma pessoa que saiba algum conteúdo, ele dá essa conferência. A partir daquele momento, as pessoas se reúnem em grupos, com várias pessoas de várias origens, e esses grupos, Ed Madison era um pensador, pedagogo americano, mas que o Benjamin Sodré vem trazer também, pode parecer até estranho, porque ele vem trazer o despotismo, vem trazer ainda da ideia da companhia de despotismo. Eles juntam os dois. Então, a discussão em grupo não pode ser vertical. Ele tem que ser horizontal. Porque aí eu vou trazer valores de cada pessoa. Esse tesouro, eu fiz meu doutorado sobre a escola. Aí eu aproveitei, porque eu cheguei aqui para fazer doutorado, falei, por que não sobre a ESG, que eu estou aqui dentro mesmo? Eu estava socado na biblioteca, ficava ali, a biblioteca, os livros, ficava tudo, e escaneando tudo. Eu escrevi sobre a escola. Então eu acabei sabendo sobre a escola justamente porque você lê a filosofia que eles tentaram colocar. Aqueles arquivos, tem pessoas gritando ali. Tem Benjamin Sodré gritando, Cordeiro de Farias gritando, naqueles escritos falando, olha, façam assim. Esse é um caminho para a gente conseguir, por isso que vai ter hegemonia. Fazer com que as pessoas se respeitem, fazer com que as pessoas traiam uma ideia divergente. Deixa eu falar uma coisa só, eu não sei se eu respondi já, mas a ideia divergente é típica. Porque pode me chamar a atenção de uma coisa que eu não vi. Eu não posso ter... O que está acontecendo hoje, que alguém tem uma ideia divergente, eu trato como inimigo. E não é. A ideia divergente é extremamente rica, porque me dá argumentos para ser o contrário, ou até não me dá argumentos e aceitar a ideia dele divergente. Então, isso realmente é uma base da inovação e que garante essa eterna troca. E isso é a prova viva do que acontece até hoje, com o fato de eu estar aqui conversando e perguntando. Muito obrigada. Essa escola foi a escola mais inovadora que teve no Brasil, na segunda metade do século XX. A filosofia, a doutrina, a pedagogia. E se os senhores leram o livro do Benjamin Sodré, a pedagogia que ele pensava em fazer escola usando as escolas de catequese, as escolas evangélicas, dominicais, e usar eles como um local que não é usado durante a semana para fazer escolas públicas mais baratas, é fantástico. O que se pensou nessa escola é algo extraordinário. E, às vezes, precisa ser mais divulgado, mais escrito, mais pessoas. Tem muitas pessoas que pensam na parte política, e a parte política foi, assim, talvez a menor. Porque eles não entenderam como eu levei as pessoas a pensar daquela maneira em poder nacional. As pessoas estão pensando nacionalmente. Aí tem muito da 10 também, tem muito de replicar. Como replicar isso? Obrigado. Próximo debatedor em modo virtual, senhor Alexandre Lanes. Solicito que a pergunta não tenha réplica, pois inibe a participação de mais debatedores. Professor, qual é a importância da maçonaria na criação da Escola Superior de Guerra? Já que muitos dos seus fundadores eram iniciados e prezavam, portanto, pela harmonia, concórdia e evolução da nação. Eu ia pegar sobre isso, mas tem uma coisa engraçada. Porque o Benjamin Sodré era maçom. Mas não é a maçonaria pensando uma coisa oculta, não. É a rede. O que é herança dele é a rede. Se eu observar, já ouviram falar, a maçonaria tem a grande loja e tem lojas menores. A ESG é a grande loja, as ADEC são lojas menores. Porque eu estou trabalhando em rede. E aí eu tenho uma outra coisa que a ESG tem. Que eu sou maçom. E você fala, eu sou esguiano. A sua identidade é a identidade da escola. Eu sou esguiano, sou esguiano. Eu tenho simbologia.
Por que isso tudo? Claro, Benjamin Sodré, ele frequentava as 3 coisas ao mesmo tempo. E mais coisas. Mas, se o senhor expressar, ele está criando uma coisa que é o grande tesouro da escola também. Que a gente não tem em outras escolas. Pertencimento. Orgulho, para orgulho CES, eu pertenço a esse grupo. Eu pertenço. Quando eu crio pertencimento, símbolo, usar o símbolo da ESG, eu sou esquiano, eu sou até esquiano, eu pertenço a isso. E o que é isso? É um local que estuda o Brasil, estuda os valores do Brasil e prega valores. Por isso que ele copia. Eu chamei de maçonaria, quase uma maçonaria estatal. Maçonaria não por segredo, não, mas por trabalhar em rede. E nessa rede trabalhar valores. O caso do Benjamin Sodré, ele era o grão, imagine, o cara encarregado de fazer a maçonaria aqui era o grão-mestre da maçonaria do Brasil, fazer a ESG aqui, era o grão-mestre da maçonaria do Brasil e era o chefe dos escoteiros. Aquela cabeça não podia pensar 3 coisas ao mesmo tempo, então ele pensou uma coisa muito parecida, porque era o mundo que ele trabalhava. E deu certo. Próximo debatedor em modo virtual, o senhor Luiz Henrique Freitas Melo. Segue-se em modo presencial o senhor José Cury. Considerando o atual cenário geopolítico, no qual o Brasil busca ampliar sua projeção estratégica e garantir soberania em meio a disputas globais, quais seriam os pilares do Plano Nacional de Desenvolvimento que fortaleça a nossa inserção internacional e de que forma a participação da sociedade civil pode ser integrada de maneira efetiva nesse projeto de desenvolvimento e segurança? Tem a resposta de uma aluna minha da Fundação Osório que está fazendo o PSEG, que estava no fundo, até escondeu ali. E hoje, e aí eu fiquei contente que alguns alunos vão fazer KF ano que vem, já foram meus alunos da 5ª série do Colégio Militar. Tudo bem, eu estou branco demais, né? Eu falei, nossa, então, qual é a revolução possível para o Brasil? É educação. Mas não é educação só de formar massa, não. Educação de qualidade. Nós temos que ter educação de qualidade, eu sempre preguei isso. É a revolução possível. Como transformar o Brasil numa grande potência como Estado? Educação. De qualidade. A educação na nossa universidade. Como eu posso fazer uma base industrial de defesa? Eu tenho que ter universidades capacitadas. É o INE, o ITA? Não, eu tenho que ter a USP, a UERJ, todas capacitadas. Investimento pesado em educação. Os senhores sabem que nós pensamos em lançar satélite antes da Índia e da Coreia do Sul. A Coreia do Norte, muito tempo depois. Nós já tínhamos instrumentos de satélite, nós já tínhamos tecnologia. Nós perdemos esse time. Por quê? Porque abandonamos o processo de nossa educação. As nossas universidades, elas têm que ser mais capacitadas, têm que ter mais verba, porque é a revolução possível no Brasil, a revolução possível mesmo de base industrial de defesa, e também a ESG participa, as escolas de altos estudos participam disso, formando as pessoas que pensam na educação, é a educação. Se eu não tiver escola de qualidade, é educação. Educação. Mas não é educação só na universidade, não. Educação fundamental e média de qualidade. Que a gente não tem, né? Então, a gente tem uma educação fundamental e média que as pessoas chegam e sabem escrever direito, sabe? E chegam para a universidade. A universidade tem que fazer curso de recuperação daquelas crianças. Não. A resposta disso aí é só uma coisa. Educação de alta qualidade. Mas tem que ter um Ministério da Educação que pense isso. É em massa, é muita gente. Tem que ter parâmetros para ter que ser selecionado nas universidades. Eu tenho que ter a universidade. Para mim, a universidade é uma questão crítica, estratégica, de alta complexidade. A universidade não é só um depositório de aluno. E até que só percentual para capacitar os países da língua africana, os outros pessoas dos países estudarem na nossa universidade. Revolução, educação. Educação forte. Próximo debatedor, estagiário José Cury. Segue-se em modo virtual como última debatedora, a estagiária Camila Santos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o senhor aqui por estar com a gente hoje. Eu gostaria de saber se você acredita que uma instituição tipo a ESG poderia resgatar esse senso de patriotismo e orgulho nacional. De certa forma, ela faz, embora de forma de gotinha. Parece aquela lenda da andorinha que pega água e joga para apagar a floresta, né? A gente faz um pouco disso. 500 pessoas matriculadas, mais, né? 770, nós estamos fazendo isso. Mas dentro da possibilidade da escola. Mas quando a escola, isso a gente tem que valorizar. Quando ela
produz. Como eu tenho jovem como você fazendo essa escola, como tem os jovens que fizeram o PCID, né? E estão aqui de novo. É porque, se voltou, é porque teve resposta das ansiedades da pessoa. A escola, quando ela faz isso, por isso que ela é uma marca nacional. Ela é uma marca nacional porque aos poucos ela faz com pequenas gotinhas. Porque o tamanho do Brasil, eu tenho que produzir muito, eu tenho que escrever muito, eu tenho que divulgar a ESG. A DESG tem sua cota de responsabilidade nessa divulgação do nosso material, que se escreve, muito importante, para chegar em outros locais. As coisas que nós escrevemos, os trabalhos que nós escrevemos, tem que ser espalhado. Mas a ESG, por isso que ela é uma marca nacional, porque ela tem essa responsabilidade. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, dependendo da situação nacional, mas ela tem essa responsabilidade, porque faz parte da história dela. Acabando ela, essa responsabilidade não tem ainda hoje escola que tem esse potencial de fazer. Não tem. Não tem uma rede. Qual escola que tem uma rede hoje no Brasil? Uma 10? Não tem, mas não existe. Isso é uma marca nacional fantástica. E é bom ver você. A gente está fazendo isso porque você é juventude. Eu estou vendo aqui o fantástico da ESG. Eu estou vendo pessoas mais experientes convivendo com jovens. Esse curso tem essa coisa fantástica. Porque eu tenho uma troca de pessoas experientes com jovens, e todos estão dentro do mesmo pensamento. Isso vale muito a pena. Então, a gente está fazendo isso pouco, tá, claro. Gostaria que fosse mais. Claro, a gente sempre quer mais, né? Igual a música. Eu sempre quero mais, mas, pô, isso vale a pena. Vale a pena você estar jovem aqui fazendo isso. Vale a pena. Última debatedora em modo virtual, estagiária Camila Santos. O senhor falou sobre o branding nacional, a construção da identidade através de valorização dos patrimônios e monumentos, valores morais e cívicos nas escolas, para o ensino às crianças, questões de ordem, progresso e soberania, utilização de aulas religiosas nas escolas para ensino do ser como biopsicossocial. Como unir todos esses aspectos para ampliar a nossa marca nacional e realizar pessoas pensantes? Isso é interessante, porque isso não é mais política de governo. Nós temos que pensar, fazer proposta. A gente não faz política, a gente faz proposta. Proposta de Estado. O governo dura 4 anos. Seja a briga que tiver, 4 anos. É reeleito 8 anos e vai embora. Eu já vi vários governos. Mas se eu pensar política de governo, cada um muda o outro. Mas se eu penso política de Estado, de longa duração, de capacitação, de moral e civismo, de participação da sociedade, eu estou pensando em política de Estado. Por quê? Política de governo tem vários grupos querendo poder, vários grupos querendo dar a sua razão de poder. Vários. Não é só esquerda e direita, não, religioso, não religioso, tem vários. Mas esses grupos que querem poder do governo. Então tem que pensar acima do governo. Para que a nossa nação permaneça, tem que pensar política de Estado. Estado, melhorar a educação, capacitar as nossas forças armadas para a nossa defesa, capacitar as nossas universidades, melhorar a qualidade de ensino, passar valores que, mudando o governo ou não, valor de pátria, nação, respeito. Isso é diferente do governo, com certeza. Eu acredito nisso, não sei se eu respondi a pessoa. Eu acredito nisso. A última, mais alguma pergunta? Tá bom? Encerrado o período de debate. Obrigado pelas perguntas. Senhor conferencista, é tradição da escola que haja um agradecimento em nome do senhor comandante e em nome da turma. E para tal, convido o estagiário Olavo Guimarães, também amigo do Almirante Lourenço, para que faça os agradecimentos e entregue o certificado. Eu vou até começo, não? Em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, General de Divisão Alexandre Oliveira Cagueri Lago, em nome da turma do PCS 2025, agradeço ao professor doutor e coronel da Exército Gilberto Souza Viana pela participação na inaugural sobre o tema de História e Impacto da Escola Superior de Guerra. Eu acho que foi muito interessante para todos nós assistir. Seu conhecimento, a empolgação que você fala da escola,
Isso até aguça a nossa curiosidade, pesquisar mais, esperar mais sobre a Escola Superior de Guerra, realmente. E uma pergunta que eu gostaria de deixar, não sei se é uma é uma questão de obrigatoriedade de ser botafoguense para estar aqui? Não. Aqui, como a escola é horizontal, até Bangu, ou qualquer time, qualquer maravilhoso, todos, aqui é a casa de todos para discutir igualmente. Mas o botafoguense acaba tendo aqui coisa mais especial, histórica para a escola. O Almirante Lourenço tem duas coisas que eu gosto do Almirante Lourenço, que eu falo aqui. Primeiro que é botafoguense, e depois que ele tem um nome muito bonito, Gilberto. Então, as coisas que eu gosto do Almirante. Muito obrigado. Muito obrigado pela assistência. Assim, eu gosto da aula desse curso porque eu dou uma aula descontraída. Eu brinco bastante, isso anima o tempo passa mais rápido do que o discurso. E, assim, mas meu contato está aqui, eu estou na Escola Superior de Guerra, todos podem me procurar, estou para qualquer dúvida ou trabalho, e estou à disposição de todos os senhores e senhoras, e alunos que fizeram o curso aqui, a minha ex-aluna, e é orgulho de estar aqui. É orgulho de ser ESB também, eu tenho orgulho da escola. Obrigado, senhor. Obrigado.